Bom, gente, eu vou mostrar aqui. Outro dia eu venho colhendo as mandioca, né? Mandioca, aipim, macaxeira, dependendo da região. E as ramas eu venho guardando. E tem uma técnica para guardar as ramas, né? E agora eu vou pegar essas ramas e plantar um pouco. Que mês de agosto, nós estamos em agosto, meados de agosto, começa um período de chuva aqui em São Paulo, né? Então eu vou dar uma adiantada e eu vou aproveitar, eu vou explicando algumas coisas, algumas técnicas, né? Mas mandioca é aquela situação, é uma cultura extremamente rústica, né? Então quase do jeito que você planta, da maneira que faz, ela vai se virando, né? Então, bem ou não, produz. Mas tem algumas coisas assim que eu gostaria de mostrar. Eu vou aproveitar e mostrar agora. Tá aqui a sama, né? É mandioca amarela. Tá aqui guardado. E um detalhe, né? Então, quando você... Normalmente, o período que arranca a mandioca e o período que planta é diferente, né? Você colhe a mandioca entre outono e inverno e planta de primavera em diante. Então, nesse período precisa guardar a rama, né? Nesse meu caso aqui, como eu tenho área, por exemplo, aqui, ó, tem bambu, árvore para tudo quanto é lado aqui. Então, tem um sombreamento natural e tem as folhagens embaixo. Eu deixei deitado aqui, não tem problema nenhum. Mas se não for essa situação, a pessoa pode deixar em pé, né? Pegar uma rama aqui, ó, deixar ela em pé, por exemplo, assim, com pequena umidade embaixo, encostado na parede, no lugar que tem sombra, ou no tronco de uma árvore, né, que aproveita o sombreamento, e deixa assim, levemente com umidade no chão, né, para manter a rama viva, né? Então, isso é uma maneira. Ou, se tiver uma grande quantidade, você pode montuar assim no chão, assim, a grande quantidade, e cobrir com uma palhada, né? Então, você pega assim uma palhada, joga em cima e deixa. Se precisar, a cada 15 dias, dá uma umedecida para manter um pouco de umidade, né? Mas se não precisar, só a palhada ou sereno às vezes dá. Mas depende de estar numa região extremamente quente e seco, pode dar uma molhadinha para não ressecar a rama. No meu caso, ela ficou deitada aqui, tá ótima, tá bem conservada. Alguns têm 3 meses, né? E alguns é um pouquinho mais recente, tá ótima aqui. O passo seguinte é o seguinte, na verdade, assim, já na colheita, as partes assim, muito embaixo, muito em cima da planta, eu já eliminei, só deixei mais ou menos guardado para depois só fazer em tamanho menor, a parte que me interessava, né? Então, aquela partezinha mais grossas, né, que fica próximo do solo, é bom descartar. E aquela ponta lá em cima, onde é mais mole também, é bom descartar. Você aproveita mais ou menos no meio, né? A regra é mais ou menos assim. Tá vendo essa muda aqui? Então, tá aqui, ó. É que eu estou trabalhando com a mão só. Aí no meio tem essa parte macia e a parte de fora, né? Que é, digamos, a casca. Essa parte do meio se chama medula ou célula, né? Tem gente que chama de medula, outros chama de célula, essa parte maciazinha que tem. E essa parte de fora, normalmente é chamado de massa, né? Então, a muda ideal ter 50%, 50%. 50% aqui dessa medula, né? Medula, a célula, esse do centro, e essa beirada, digamos aqui, seria 50% também. Isso seria uma muda ideal. Só que mandioca é aquela situação que sempre comenta, né? Ela é extremamente rústica. Se você plantar de qualquer jeito, qualquer tipo de muda, ela praticamente ela vai vingar. Só que alguns produzem menos, alguns podem ter problema de deficiência, né? Mas vai produzir. Tá aqui o tamanho da muda, né? Ó, então, eu não medi, mas dá mais ou menos 2 palmos meu. Minha mão não é nem grande nem pequena, né? Mais ou menos 2 palmos, deve dar o quê? 30 centímetros, 35 centímetros, acho que uns 30 centímetros de comprimento, né? Isso aqui é um tamanho ideal para se plantar, né? Tem gente que planta em pé, tem gente que planta assim socado, um monte de maneira, todos eles brotam, né? Eu, por exemplo, eu enterro essa muda por inteiro no solo, né? E não pode enterrar muito fundo, porque se você enterrar muito fundo, na hora da colheita tem problema. As raízes aprofundam e dá muito trabalho para tirar. Então é bom não colocar muito fundo, deixa algo em torno assim de 10 centímetros, um pouquinho abaixo do solo, 5, 10 centímetros. Aquelas que a mandioca, conforme ela vai crescendo, no caso, né? Você vê o solo até trincando. Que ela vai para baixo, mas ela sobe um pouquinho, né? Então isso aí está ótimo, pelo menos nessa região, né? Se você fizer muito fundo o buraco, depois é um suador para arrancar, né? Você acaba perdendo algumas mandiocas que aprofunda demais.
Um detalhe também, essa é a muda que está selecionada, a mandioca amarela, né? Essa aqui é uma outra variedade branca que eu descartei, não vou plantar. Mas eu vou explicar uma coisa aqui. Esses gominhos da mandioca aqui, é importante que esteja assim mais ou menos próximo do outro aqui, ó. Nesse caso, tá algo em torno de 5, 6 centímetros, né? Tem um padrão gominho um padrão no gominho, né? Tem um aqui, 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 né? Tem um padrão, né? Então, esses gominhos, a partir daqui que vai sair a parte vegetativa, planta, né? Para cima, e vai nascer as raízes da mandioca também, né, a partir desse gominho. Então, se você plantar, às vezes você vai buscar muda e pega essas mudas, por exemplo, né, lisa, de um gomo para o outro, tem uma distância grande, obviamente ela vai produzir menos, porque a distância que vai saltar a mandioca ou a parte vegetativa é muito longo. Então, na hora que vai escolher uma muda, independente de qualquer coisa, é importante que repare esse detalhezinho, que o gominho esteja relativamente perto. Esse padrão aqui, ó, tá vendo aqui? É que eu trabalho com uma mão, fica difícil, né? Mas assim, tá aqui mais ou menos 5, 6, 7 centímetros aproximadamente. Isso aqui tá ótimo, né? Aqui, ó. Meu dedo tá aqui, ó, né? Ó. Então tá ótimo essa distância. Quando fica uma distância maior, que nem aqui, outra aqui, né? Aqui, ó. Esse aqui, a produtividade é menor. Aqui eu fiz uma cova. Eu vou plantar a maniva, né? A muda de mandioca. Aqui. Vou colocar deitadinho, né? O que eu fiz aqui? Eu coloquei um pouco de calcário para corrigir um pouco a acidez, um pouco de esterco curtido com compostagem e um pouquinho de adubo NPK, né? Mas coisa mínima, é passar para, digamos, dar o arranque na planta, porque depois eu devo fazer assim uma ou duas aplicações de adubo de cobertura por cima do solo. Ou cava só um pouquinho e coloca, só para a planta deslanchar, né? Mas no jogar da rama eu vou fazer isso aqui. Ó, então tá aqui, vai ficar nessa profundidade, o solo embaixo está afofadinho. O certo aqui seria, né, se tivesse maquinário, na mão também dá, mas é muito trabalhoso, né? Era você tombar mais fundo possível toda a área, para depois fazer as covas jogando as manivas. Esse é o correto. E faz o tratamento calcário, digamos, 60 dias antes, 40 dias antes, né? Para depois fazer uma adubação e jogar. Aí essa é a forma correta. Mas como a gente faz assim, digamos, um plantio caipira meio adaptado, então eu já vou fazendo para ganhar rendimento. Eu vou plantar essa área aqui, ó, até ali na frente, ali, ó, subindo ali, pegando aquelas mudinhas de banana, né? E vindo até nessas mudas. Então eu vou pegar, plantar nessa área aqui. Acho que não vai dar nem tempo de plantar hoje, porque está querendo chover, né? Mas é assim que é feito o plantio, né? Da maneira assim, digamos, mais rústica, né? Mais caseira. E de qualquer forma, ela vai bem. Se você plantar, tem gente que planta, deixa eu mostrar, tem gente que planta fincado assim no chão, né? Deitado, semi-deitado, ele vai produzir. Tem gente que faz assim, totalmente em pé, assim, escorado no barranquinho. Ele vai em pé, vai bem também, né? Vai produzir. Só que quando você faz assim, só produz aqui parte de baixo, né? Então quando você deita, todo isso aqui produz. Solta, digamos, 1, 2, 3 ou 4 galhos vegetativos para cima e vai soltar, digamos, uns 5 ou 6 pontos que vai crescer a raiz da mandioca, né? Deitado. Então eu acho assim mais produtivo. Mesma coisa, embora que eu esteja jogando um calcário aqui, né? Porque é uma região nova, que eu nunca plantei nada, esse pedacinho, né? Mandioca, ele é extremamente rústico, né? E ele é bem tolerante a solo ácido. Então, mesmo em solos, regiões novas, região novo, né? Que tem problema de acidez, se você plantar mandioca, ela se vira. Bem ou mal ela se vira, né? Então ela é uma planta assim que é assim bem roceiro, né? Todo mundo planta, tem uma facilidade, é resistente, é uma série de benefícios, né? Então mandioca, milho, essas coisas assim bem tradicional da roça, normalmente o pessoal aproveita, eu inclusive, o período de chuva para aproveitar a chuva natural para que ela desenvolva, né? E agora no meado de agosto, na realidade, ainda não tem uma frequência de chuva, né? A frequência de chuva está baixa. Mas eu vou começar a plantar agora pelo seguinte:
Como aqui está uma área de horta próximo daqui, cada 3 dias aproximadamente, eu jogo levemente água em cima de onde eu plantei, para justamente estimular ela a ir soltando broto. Como disse, ela é muito rústica, então ela vai começar a brotação. Quando chegar o período, se não é assim, se você plantar propriamente quando está chovendo, às vezes você perde, digamos, 30 dias até a mandioca começar a soltar broto, começar a soltar a raiz, começar a desenvolver. Né? Então eu quero fazer, nesse período que ainda a chuva não chegou para valer, eu vou fazendo com que ela comece a germinar, sair os brotos, deixa desenvolver um pouquinho, né? Porque aí ela vai estabilizando. Quando chegar a chuva, imediatamente quando recebe a carga de chuva, ele desenvolve rapidamente. Então, é a técnica que eu uso. Eu dou uma adiantadinha, que eu podia segurar daqui 2 meses, que seria mais período de chuva. Não, esses 2 meses eu vou dar uma adiantadinha para ela ficar mais desenvolvido, para quando cair chuva, é só acabar de desenvolver. É um ciclo demorado, na média, assim, você pode considerar de 8 meses até 1 ano, né? Mas não necessariamente que durante até 1 ano ele vá crescer, mas nesse período entre 8 meses a 1 ano, você está colhendo. Está colhendo, é um ciclo longo, né? Então, se eu plantar agora em agosto, na realidade, nos próximos 2 meses ele nem desenvolve, porque ainda não está no período de chuva, né? Mas vamos considerar agosto, vai ficar setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Final de abril, as folhas estão amarelando, começando a cair, porque esse período, esse ciclo, ele está terminando. Aí, quando começa a cair as folhas amarelando, já pode começar a colher. Aí você pode colher, né? Você mantém ela no solo, né? Então vai colher abril, maio, junho, julho, agosto, até agosto mais ou menos, né? Aí depois você prepara para plantar novamente. Mas é mais ou menos isso aí, de 8 a 1 ano, mas crescimento mesmo é na casa de 8 a 10 meses no máximo crescimento, né? Esse 1 ano, esses 2, 3 meses a mais, é na realidade para você manter no solo para fazer o controle da sua colheita.